Juntos, amanhã reunidos, aqui estamos, sentindo o nosso coração pulsar. Espero que você também esteja sentindo o seu coração pulsar, que isso é importante. Então, dessa maneira, vamos iniciar aqui uma coisinha simples, né? Todo mundo quer ser livre, mas porém, todos nós somos prisioneiros. Como é e por que somos todos nós prisioneiros? É que temos dentro de nós uma grande quantidade de defeitos psicológicos. Então esses defeitos psicológicos nos deixam negro, não deixam puro, não deixam a pureza. Ela vem da ausência de defeitos psicológicos. Mas porém o defeito psicológico, ele aprisiona a nossa consciência. Então existem todas as religiões falando disso, existem instituições, existiam certas escolas, e todas as escolas secretas ensinaram que você deve fazer o inverso, pegar esses defeitos, eliminá-los, isso é reverter, deixar com que a luz brilhe nessa escuridão. E é esse o simbolismo. E aí as pessoas brigam, as pessoas ignoram quando falam que as religiões pagãs adoravam o sol, o Deus Sol. Não, é a luz da consciência. O sol representa a luz da consciência, porque ela, sendo uma partícula múltipla, comum e universal, a energia do Cristo, o sol deve brilhar dentro de você. Então, dentro de cada átomo, cada defeito psicológico deve brilhar esse sol. Hoje, o que está brilhando? As trevas, a falta de luz. Então, isso faz com que você seja prisioneiro da mente. Então, hoje a doutrina é mental. Nas escolas, nas universidades, desde pequenininho somos doutrinados a endeusar a mente. Endeusando a mente, você está sendo subordinado a algum tipo de comando. Essa é a chave que os governos usam, as grandes instituições ou grandes corporações ou governos, sejam eles chamados socialistas, comunistas, capitalistas, seja ele o que for, usa essa chave, porque você está preso no sistema. Então, quando fala saia da caixa ou saia do sistema, isso você tem que viver com consciência. Mas isso não impede e não faz com que você viole as leis desses sistemas, porque você, sendo um cidadão, você deve respeitar, pagar seus impostos, porque você vai ter problemas. Você deve conviver, mas porém com consciência. Isso não vai lhe interferir em nada. Quando você vive inconsciente, aprisionado, hipnotizado, você tem esses pequenos problemas. Um exemplo: quando você tem um certo nível de consciência e você vai assistir televisão, alguns programas, você vai ver que foi feito um certo tipo de magia, alguma coisa mental, que aquilo é muito pesado, é dominador, hipnótico. Quando você é dominado, você larga tudo aonde estiver, para ver novela, para ver filmes, para ver isso, aquilo, outro, e fica tão aprisionado que não consegue ninguém que esteja ao seu lado impedir que você faça isso. Mesmo com seu celular, as mídias sociais, você não consegue. Então isso significa que você está hipnotizado, é mental. Então você deve sair dessa caixa, você deve sair desse círculo. Você acordar. Acordar é a busca íntima, é sentir você a todo instante, a todo momento. Desta maneira, sempre repito, né? Desta maneira, porque é como se fosse um caminho. Eu estou ali indicando como é um caminho, é um método, uma forma, é uma ferramenta. Que as ferramentas, elas não são só ferramentas físicas. Para mim andar, vamos supor, de bicicleta, eu preciso dessa ferramenta, que é a bicicleta. Para mim filmar, fazer essa filmagem, a ferramenta é essa câmera. Então vocês conseguem me ver no passado, porque no presente ainda não filmei, está filmando. Acontece que a nossa consciência, a auto-observação é exatamente isso. Ela filma, você vê o que está dentro de você. E ela pode, quando você desperta a sua consciência, você vê também o futuro. Que com essa câmera eu gravo o futuro de quem está no passado e o presente de quem está agora. Porém, você não consegue gravar mais além. Então aí entram os termos das dimensões. É assim que vamos aos poucos entendendo. Então, auto-observar é importantíssimo. Uma pergunta: quantas algas, quantos peixes tem nesse mar? Só nesse pequeno espaço? Quantos bichinhos, quantas bactérias, quantos átomos? A mente não sabe e jamais vai saber. Ela só vai fazer suposições. Porém, a consciência sabe. É só você investigar.
A consciência sabe quantos átomos, quantos peixes tem por metro quadrado, por centímetro cúbico, o que vive, o que foi aqui, o que será, é o futuro, e como formou e tudo mais. Isso é consciência. As informações estão guardadas nos arquivos e você pode acessar. Enquanto que a consciência tem todo esse acesso, desde que lhe seja permitido, porque se você usar essas informações em benefício próprio, ou usar em benefício para maltratar ou destruir pessoas ou tirar proveito, isso também é uma porta que será fechada e lhe será cobrado. Então a consciência, ela não tem limites para a busca de informações, e ela não deixa você com medo, porque ela sabe, e você sabe que você é eterno, e que internamente com essa consciência você vai viver em qualquer lugar do universo e você vai estar ciente. Por isso você não recorda, e não nos recordamos, né, do que fizemos, onde estávamos antes da morte. E quando, antes de morrer também, aonde você estava. Esse lapso a gente esquece e não lembramos nem das existências passadas. Então, quando se diz que as religiões não falam, não mencionam de existências passadas, é porque elas têm um propósito: te deixar mais hipnotizado, te deixar ignorante. Porque é igual um filme. Um filme é formado por quê? Por várias cenas. E as cenas não são juntadas uma a outra. Aquele meio que não existiu, que você não viu, deixou de existir, aquele intervalo que seja de um minuto, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, até 100 anos, e foram juntadas, elas não passam a ser quase que um momento? Onde estava esse intervalo? É esse intervalo que é a vivência nossa nas outras existências. Isso é, nas outras dimensões. Você deixou de existir nesse intervalo? Não. A mesma coisa acontece aqui. Eu deixei de existir nesse intervalo dentro do último vídeo e esse? Não, existi, continuo aqui. Porém, não estava sendo gravado. Isso é, a terceira dimensão a gente pode colocar como sendo essa câmera filmadora. A gente vê o momento físico. Porém, ela não grava também a outra dimensão. Então, onde eu estava nesse tempo? Então, a outra dimensão seria esse espaço invisível. Então, não deixe se levar. Seja qual religião você pertença, eu peço desculpa, mas não seja ignorante quanto a isso. Por isso se diz que você deita, você dorme, você sonha. O que você sonhou? Você lembra? Se você não lembra o que você sonhou, você não lembra da vida física. O que você lembrou de 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas atrás, de um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês? O que você fez há 1 ano atrás? Há 1 minuto atrás. Muitas pessoas não lembram o que comeu há 10 minutos atrás. Muito menos da onde ela estava quando estava dormindo. Então nós temos 2 vidas. Aquela quando fechamos nossos olhos, que não deixamos de existir, mas estamos passando a viver uma outra vida. E aquela que importa, essa aqui é nada mais que a de aprendizado, é a vida da escola. E se você não recorda nem o que você fez nessa escola, que é essa existência, e esse é o momento da terceira dimensão, muito menos das outras dimensões, a mundo dos sonhos, que chama-se mundo astral, quinta dimensão, astral, mental, ou mundo búdico, ou mundo causal, que é o mundo da alma divina, a alma humana. Aí entra outros aspectos fundamentais, de que se você não recorda, eu peço urgentemente que você está muito hipnotizado, você está muito no campo da mente, e o campo da mente te deixa aprisionado, te deixa dessa maneira, sem saber dessas coisas. O resultado é você ignorar, taxar isso, aquilo, outro, mas essa taxação, esse ponto de vista de você qualificar, que a gente tem, esse ponto de fazer colocações, não que você é isso, você é aquilo outro, pertence a isso, pertence àquilo outro, isso faz parte do sistema da mente, de sempre ter argumento. A consciência nunca tem argumento, ela busca a verdade, ela busca estar consigo mesmo. Então, desta maneira, vamos acordar? Eu acho que é importante, né? Nada de acusar. Se você quiser a sua salvação, você tem que despertar. Não é acusando que você vai ter. Então, vamos nos auto-observar.